Espírito Santo, nós invocamos a Tua presença aqui neste lugar. Essa é a primeira rede do ano. E nesse ano eu sei que sinais, maravilhas e prodígios o Senhor vai operar em nosso meio. E nós queremos de uma forma especial primiciar ao Senhor essa primeira rede. Que o Senhor tenha liberdade, Espírito Santo, para ministrar as nossas vidas, para falar aos nossos corações. Prepara cada um agora para ouvir a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que direciona. E nós te exaltamos neste momento porque reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder e a Tua soberania. Se você reconhece de verdade isso, eu convido você a oferecer agora o melhor aplauso e um brado de vitória ao Senhor. Glória a Deus. Você pode se sentar. Nós encerramos hoje o Congresso de Homens, que esteve acontecendo aqui desde quarta-feira, e foi maravilhoso, foi poderoso o que Deus fez aqui nesses dias. E como eu tinha mencionado, hoje foi um encerramento com um almoço mais do que especial. Para você ter uma ideia, tinha tanta comida lá que sobrou. Disseram que sobrou, que sobrou alguma coisa, eu não sei se sobrou. Mas foi maravilhoso o que Deus fez ali. Queridos, esse ano, as igrejas da Visão Celular no modelo dos 12 vão trabalhar com um tema: famílias, plano divino para transformar territórios. O apóstolo fez uma adaptaçãozinha muito simples para que você pudesse entender o que vai acontecer em 2017. Então quero que você entenda, reconheça e não se esqueça que 2017 é o ano para a sua família ser restaurada e restituída. Se você crê e recebe, diga amém. Glória a Deus. Muito bem, eu quero começar essa noite dizendo algo a você. Deus nunca se esqueceu de você. Deus nunca se esqueceu de você. Por mais dificuldade que você tenha vivido ou esteja vivendo, eu estou aqui hoje para ser um interlocutor, alguém para anunciar a você que o Senhor jamais se esqueceu de você. Em alguns momentos das nossas vidas, nós podemos cair na besteira, porque é uma grande besteira achar que Deus nos esqueceu. Em alguns momentos da nossa vida, diante de tanta dor, sofrimento, angústia e até injustiças, nós podemos cair na besteira de achar que Deus nos esqueceu. E Deus te trouxe aqui essa noite, uma noite quente, está chovendo em alguns lugares, algumas regiões de Campinas, mas Deus te trouxe aqui essa noite para lembrar que Ele jamais se esqueceu de você, que Deus nunca se esqueceu de você. Abra a tua Bíblia aí em 2 Samuel capítulo 4. 2 Samuel capítulo 4. Eu quero ler com você um versículo. 2 Samuel capítulo 4. Esse ano de 2017 tem muita coisa boa para acontecer. Sabia? Nós vamos ter congresso de jovens, nós vamos ter seminário compromisso, nós vamos ter várias festividades, nós vamos ter muitos compromissos, inclusive o seu, encalhou, dançou. Tem gente que está tão acostumada com a situação que não consegue ouvir uma palavra profética. Vai acontecer tanta coisa, inclusive você pode arrumar alguém. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com você? Você gosta de ser assim, Você gosta de estar assim, 2 Samuel capítulo 4, a partir do verso 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ele o deixou cair e ele ficou manco, e seu nome era Mefibosete. Queridos,
o personagem bíblico que vai nos ajudar a entender que Deus nunca se esquece de ninguém se chama Mefibosete. Diga Mefibosete. Um lindo nome, né, para você adotar para sua linhagem. Mefibosete. Diga mais uma vez, Mefibosete. Lindo esse nome, Mefibosete. Esse personagem bíblico vai nos ensinar e vai nos mostrar que Deus, o Todo-Poderoso, nunca se esquece de ninguém. Mefibosete, esse nome lindo, esse personagem, era filho de Jonatas, o grande amigo de Davi. E ele também era neto de ninguém, nada mais, nada menos do que rei Saul. E por causa da morte do seu pai, e também da morte do seu avô, ele foi entregue a uma cuidadora, como você viu no texto que nós lemos, de uma ama, que o levou até a cidade de Lodebar, que fica ali ao leste do Rio Jordão, onde viveu achando que todos haviam se esquecido dele. E nessa noite, nós precisamos entender que por mais sofrimentos, desajustes, tragédias que acometem a nossa vida, de que Deus nunca se esquece de nós. E a primeira coisa que eu quero estudar com você nessa noite, a respeito desse texto, é que eu e você, nós nascemos para sermos príncipes, e às vezes nós vivemos como cachorros. Deus te colocou nessa terra para que você viva como um príncipe, como uma princesa. Mas muitas vezes, ao invés de viver uma vida de realeza, uma vida como um príncipe, como uma princesa, vivemos como cães, como cachorros, uma vida maldita. Segundo Samuel capítulo 9, versículo 8, você vai entender o que eu vou te dizer. Mefibosete prostrou-se diante de Davi e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Mefibosete tem uma história de vida avassaladora. Se você veio para a rede, se você veio para a igreja hoje, achando que a tua vida é uma desgraça, eu te apresento alguém que sofreu tragédias, que sofreu muitos dissabores na sua vida, e que comparada à sua, a sua é uma maravilha. Mas Mefibosete tem uma história de vida avassaladora. E olha só, ele era nada mais, nada menos do que neto do grande rei Saul. Ele era filho de Jonatas, que era o sucessor direto ao trono de Israel. Ou seja, esse ser aqui, chamado Mefibosete, tinha nome e sobrenome. Ele tinha pedigree. Ele tinha pedigree na sua linhagem. Ele pertencia a uma linhagem real. Ele era o próximo herdeiro do trono. Mas por causa de algumas tragédias que acometeram a sua vida, o levam a uma condição sub-humana. E o texto que nós lemos aí em 2 Samuel, capítulo 4, diz que aos 5 anos, somente aos 5 anos de idade, ele recebe notícias tristes que darão destino à sua vida. Que notícias foram essas? Ele recebeu a notícia de que o seu avô, o rei de Israel, havia morrido. E no mesmo dia que o seu pai, Jonatas, amigo de Davi, também havia morrido. E como desgraça pouca é bobagem, sabe o que mais aconteceu com ele? Além de ficar sabendo no mesmo dia que o avô morreu, depois o pai morreu, eles tinham que sair correndo, fugidos da onde ele estava. E a sua cuidadora o deixa escapar e puf! Derruba ele no chão. E ao cair no chão, ele fica com problemas nas suas pernas. Ele fica paralítico. Meu Deus do céu, aos 5 anos de idade, somente 5 anos de idade, ele recebe a notícia da morte do avô, ele recebe a notícia da morte do pai, e aí ele é derrubado
e quando cai, ele se machuca e fica paralítico, aleijado. Tudo num dia só. E você acha que parou por aí? Parece que desgraça chama desgraça, né? Dor atrai dor. E aí, como não bastasse, ele é levado para um lugar. Mefibosete é levado por sua ama a um lugar, a um terrível lugar chamado Lodebar, que, como eu disse, fica ao leste do Rio Jordão. E esse lugar, Lodebar, significa terra esquecida, terra sem pasto, lugar de dor, sofrimento, de medo, de angústia. É o que significa o nome Lodebar. Mefibosete tinha tudo para ser um príncipe. E diante de tanta tragédia em sua vida, ele se apresenta, ele se intitula como o quê? Como um cachorro morto. Ele chega para Davi, quando Davi pergunta, você é Mefibosete? Ele fala, sou teu servo. Mas por que o Senhor se preocupa com alguém como eu, um cão morto, um cachorro morto? Neto do rei, filho do sucessor do rei, rico, poderoso, influente, de família real, vivendo como um cachorro, ao ponto dele se reconhecer como tal. Talvez você não saiba, mas você também, todos nós aqui, nascemos para ter uma vida de príncipes e princesas. Se você reconhece isso e acha que isso é uma grande verdade, dê um aplauso ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. E se você reconhece de verdade, melhore esse aplauso aí, por favor. Uma vida para ser vivida como príncipe, como princesa, ao ponto de poder se sentar junto à mesa do rei, e também poder estar vivendo, e você pode estar vivendo talvez uma vida como Mefibosete estava vivendo, uma vida de cão, uma vida de cachorro, mesmo tendo a promessa de ser um príncipe ou uma princesa. Uma vida de cão, por quê? Porque talvez a tua vida esteja sendo uma vida de sofrimento, uma vida de amargura, uma vida difícil, uma vida cheia de tragédias, uma vida cheia de dores, de decepções, de traições, que se acumularam no decorrer da sua história. Eu não conheço a história de muita gente, ou de todos aqui, mas talvez você viveu tragédias na sua vida, que não foi você diretamente que tenha causado. Quer um exemplo? Separação de pais. Quantos aqui são filhos de pais separados? Levanta a mão. Meu Deus, levanta a mão mais alto, faz assim. Meu Deus, você é alguém fruto de uma tragédia. Porque me diz que um filho que nasce num lar desestruturado, se ele sofre ou não sofre, se ele sofre ou não sofre. Por isso eu te digo, quantos aqui são casados? Agora faça assim, faz assim. Casados, eu e você temos a obrigação, a responsabilidade de permanecermos casados até a morte ou até Jesus voltar. Porque senão nós seremos causadores de tragédias na vida dos nossos filhos. E nós não podemos ser um veículo de tragédia na vida deles. Toda costela que eu comi hoje, eu estou deixando aqui no altar. É para o Senhor. Oferecendo holocaustos. Meu Deus! Ei! Talvez você esteja vivendo uma vida de cachorro morto, sofrendo, angustiado, e talvez você não tenha causado isso. Talvez você sofreu na sua vida, talvez hoje já esteja cauterizado, mas sofreu ou sofre ainda por causa da separação dos seus pais, por causa de uma traição no relacionamento, por causa de uma vida cheia de vícios, talvez por uma experiência de falência financeira na sua vida, de um relacionamento mal sucedido. Eu quero te dizer uma coisa. Mefibosete, ele tinha promessa e ele tinha tudo para viver uma vida de príncipe, assim como eu e você. Mas por conta de tragédias na sua vida, ele passou a viver como um cão em Lodebar, onde não havia esperança. Eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele vai tirar você de Lodebar
e todo o sofrimento e angústia que talvez você tenha carregado durante a sua vida, vai ser deixado em Lodebar, porque Deus vem na tua presença hoje para te dizer: você tem direito a uma vida de príncipe e uma vida de princesa. Se você recebe isso, diga amém e dê mais um aplauso a Ele. Meu Deus! Um relacionamento mal sucedido, uma frustração no trabalho, uma decepção ministerial, uma traição, um deslize, um desajuste, calúnias, mentiras a teu respeito, não podem te prender em Lodebar. Lodebar não é o seu lugar, Lodebar não é o meu lugar. 2017, nós não viveremos angustiados. 2017 nós não viveremos sofrendo. 2017 será um ano de restituição na nossa casa, na nossa família, a partir de mim e de você. Se você crê nisso, diga: eu acredito. Então, meu irmão, Lodebar não é o seu lugar. Lodebar não é o lugar que Deus te chamou para viver. Angústia, dor, sofrimento, tudo isso hoje vai ser deixado em Lodebar, para que você tenha direito a viver uma vida de príncipe e de princesa. Segunda coisa, apesar da queda, nós não somos esquecidos. E quando a gente fala em queda, você já pensa em quê? Pecado. Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4, a parte B, diz o seguinte: sua ama, a cuidadora de Mefibosete, o apanhou e fugiu, mas na pressa deixou ele cair, e ele ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. Esse acidente que aconteceu com Mefibosete aconteceu aos 5 anos de idade, de forma involuntária. Foi uma tragédia, um acidente causado por uma queda. Diga comigo: queda. Diga mais alto, diga queda. Diga mais alto, diga queda. Uma queda prejudicou ainda mais a vida de Mefibosete. Uma queda foi capaz de piorar aquilo que já estava ruim. Uma queda foi suficiente para fazê-lo pensar em até desistir. Tudo por causa de uma queda. E eu quero aproveitar esse incidente, esse acidente, essa tragédia que aconteceu na vida de Mefibosete, que trata-se de uma queda, para tratar algo que foi capaz de afundá-lo ainda mais. Ou seja, quando a gente pensa que não pode piorar, piora. Mefibosete já estava sem pai, Mefibosete já estava sem vô, Mefibosete seria castigado, porque talvez você não saiba, mas naquela cultura, um rei que era deposto ou morto, todos os seus familiares também teriam que ser. Então aquilo que já estava ruim podia piorar, e foi o que aconteceu. Ele foi fruto de uma queda, que deixaram ele cair, e ele ficou manco, ficou aleijado. É sempre assim, meu irmão. E talvez você já tenha experimentado isso. Sempre há uma maneira de ficar pior. Sempre há uma maneira da nossa situação piorar. Sempre pode acontecer algo para deixar pior aquilo que já está ruim. Nunca subestime o poder do mal. Nunca ignore o fato de que pode piorar. Você olhar para a sua vida hoje, você pode falar assim: está ruim. Eu vou te dizer, pode piorar. Não, não tem como. Tem. Sempre tem jeito. Sempre tem jeito para piorar as coisas na nossa vida. E quando nós falamos de queda, e Mefibosete sofreu uma queda, e quando a gente fala em queda, a gente logo pensa em pecado. Eu quero conjecturar com você algo. Porque se queda nos faz lembrar de pecado, porque existem algumas expressões: cuidado para não cair, vigia, senão você cai. Quem está de pé, cuide para que não caia. Nós que temos acesso ao trono,
nós que conhecemos um pouco as Escrituras, nós que temos uma vida de comunhão, nós sabemos que quando se fala em queda, a gente logo linka com pecado. E eu quero te dizer algo hoje. 2017 está começando, e você tem a oportunidade de mudar o seu ciclo nesse ano, de mudar a sua história, mas você precisa reconhecer em algum momento que você caiu ou está caído, para que isso não venha prejudicar ou piorar aquilo que já está ruim. Se 2016 foi ruim, ou se 2016 poderia ter sido melhor, se você não reconhecer a tua queda ou o teu pecado, 2017 pode ser muito pior. Pode ser muito pior. 1 João capítulo 1, versículo 8 diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, estamos nos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Porém, se nós confessarmos os nossos pecados, a nossa queda, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Romanos 6,23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 3,23: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E Provérbios 28,13: quem esconde os seus pecados não prospera. Presta atenção nisso. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como eu disse a você, nós estamos começando um novo ciclo, um novo ano, e Deus trabalha por ciclos. Deus trabalha por ciclos. 12 meses, 12 horas. Uma semana tem 7 dias. Um dia inteiro tem 24 horas. São ciclos. Um ano tem 365 dias. São 12 meses no ano. Assim por diante. São ciclos. E toda vez que um ciclo está se findando e outro começando, significa que Deus está nos dando a oportunidade de um novo ciclo. E a responsabilidade do que nós vamos fazer com essa oportunidade é só nossa. Pois eu quero te dizer, 2016 acabou e 2017 começou. Para muita gente, isso é simplesmente trocar de calendário, mudar a folha do calendário e começar tudo de novo. Eu estou aqui para te dizer que não é simplesmente isso. Deus, quando encerra um ciclo e começa outro, está nos dando a oportunidade de sermos melhores e de termos aquilo que nós ainda não tivemos. Mas depende de você. Depende de mim. Quando eu estou falando de queda aqui, eu quero te remeter ao pecado. E qual foi o pecado, ou qual é o pecado que tem feito com que você não consiga viver um novo ciclo? Eu e você precisamos aproveitar essa oportunidade e nos levantarmos de possíveis quedas que porventura nos tenham arrebentado, quedas que muitas vezes te levaram para o fundo do poço, quedas que fizeram você esfriar seu relacionamento com Deus, quedas que te afastaram da igreja, quedas que têm impedido o Espírito Santo de se aproximar de você, quedas que fizeram você virar uma geladeira, sem sentimentos, sem emoção, quedas que fizeram você perder a visão espiritual, se tornando muitas vezes cego. Quedas. Talvez 2016 tenha sido um ano de muitas quedas. De pecados, de tudo aquilo que Deus não concorda e aprova. Mas cabe a você mudar nesse novo ciclo, reescrever um novo ciclo, já que Deus, benevolente que é, misericordioso que é, nos concede uma nova oportunidade. 2017 só está começando, e você pode hoje reconhecer quais quedas têm impedido você
de fazer a vontade de Deus. 2017 só está começando e você tem a oportunidade de reconhecer que quedas têm afastado o Espírito Santo da tua vida. Salmos capítulo 32, versículo 1, sabe o que diz? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Provérbios 8, capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Mas para que isso aconteça, é necessário reconhecer aonde caiu. Porque quem não consegue reconhecer a sua queda, não alcança a misericórdia. E a última coisa que eu quero compartilhar com você, usando a vida de Mefibosete, é que apesar de tragédias que você tem experimentado na sua vida indiretamente, involuntariamente, independente de você ter caído de alguma forma ou de alguma maneira, e tenha se arrependido, independente disso, Deus nos promete uma vida de príncipes e princesas, e Deus está te chamando para sentar à mesa como um príncipe. Segundo Samuel capítulo 9, esse texto eu gostaria que você abrisse, por favor. Segundo Samuel capítulo 9. Que história é essa de Mefibosete? Eu andei fazendo uma pesquisa, só encontrei 2 Mefibosetes. Esse, que era filho de Jonatas, e tinha um outro Mefibosete que era parente, mas não é muito falado. Mas esse Mefibosete sofreu. Perdeu pai, perdeu avô, perdeu família, perdeu tudo, perdeu riqueza, perdeu terra, perdeu tudo. Ainda sofre uma queda, fica manco, fica aleijado. E é mandado para Lodebar, lugar de esquecimento, lugar que nada prospera, lugar de morte, de dor, de sofrimento. Mas é esse Mefibosete que nos dá certeza de que Deus nunca se esquece de nós. Eu não sei como foi 2016 para você. Eu não sei como foi 2015, 14, 13. O que eu sei é que durante esses anos você pode ter sofrido algum tipo de tragédia, indireta e involuntária. Pode ainda ter causado muita queda e um esfriamento espiritual e um afastamento da igreja e do corpo de Cristo. Mas o que eu sei também é que mesmo assim, Deus continua sem se esquecer de você. Você tem noção do Deus misericordioso que nós temos? Do Deus amoroso, disposto a nos abençoar, disposto a nos perdoar? Esse é o Deus de Israel. Segundo Samuel capítulo 9, a partir do verso 3, Davi pergunta: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, que é aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei Davi. Ziba respondeu: na casa de Maqui, filho de Amiel, lá em Lodebar. Então o rei Davi manda trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete? Perguntou o rei Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse o rei Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Ei, você está conseguindo entender o que estava acontecendo aí com um homem que sofreu desde os 5 anos de idade, se tornou um homem, passou por tanto sofrimento, angústia e dor, e quando ele chega à idade madura, quando ele pensa que todo mundo já tinha se esquecido dele, inclusive Deus,
acontece algo sobrenatural. Sobrenatural. Porque naquela época, como eu disse, estava destinado a todos os familiares, toda a linhagem de Saul ser exterminada, porque todos aqueles que permanecessem vivos ofereceriam de alguma maneira risco ao novo rei, ao novo reinado. E aí acontece algo sobrenatural. Davi pergunta para um dos servos de Saul se havia sobrado alguém, para ele mostrar benevolência, misericórdia, para que ele pudesse mostrar amor. E o servo responde: sim, sobrou um, Mefibosete, filho de Jonatas. Você pode se perguntar agora: o que é que eu tenho a ver com Mefibosete? Ainda que eu já tenha sofrido como ele, mas o que eu tenho a ver com ele? Ou o que eu tenho a ver com o rei Davi? Eu quero que você entenda, você tem tudo a ver. Diga comigo: tudo a ver. Você tem tudo a ver com essa história. Você tem tudo a ver com Mefibosete. Nós temos tudo a ver. E eu vou te explicar por quê. Jesus Cristo é chamado nas Escrituras como filho de Davi. Sim ou não? Sim. Todos os judeus que viveram nos tempos de Jesus entendiam que de alguma forma havia uma ligação entre o Messias e a família do rei Davi. Isso se deve às promessas que Deus fez ao rei de Israel pela boca do profeta Natã ao próprio rei Davi. Depois, se você tiver curiosidade, procura lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8 em diante. Quando Deus fala através do profeta Natã sobre os livramentos que ele tinha operado sobre a vida de Davi, sobre o livramento que ele tinha dado por conta de Saul, e fala também sobre a dinastia que Davi teria, e um reinado perpétuo através do Messias, que eu e você entendemos que é Jesus Cristo. Então, querido, o que eu quero que você entenda é que a história de Mefibosete com Davi tem tudo a ver comigo e com você. Sabe por quê? Porque assim como Davi foi para com Mefibosete, o rei o chamou para viver uma vida de príncipe, o rei o chamou para sentar-se à mesa juntamente com ele. Assim como Davi era com Mefibosete, eu quero te dizer, Jesus é para comigo e para você, e também para com você. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Ei! O texto que nós lemos aí em 2 Samuel capítulo 9, a partir do versículo 3, está mostrando que Davi iria restituir tudo aquilo que foi tirado de Mefibosete, porque ele era rei. E eu e você também temos um rei, que na verdade é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele se chama Jesus Cristo. Ainda que a vida tenha sido muito ruim com você, ainda que você tenha sido muito ruim para com você mesmo, o Rei dos reis hoje se levanta para te dizer: eu vou te tirar de Lodebar, porque o seu lugar é para estar aqui, na mesa, comendo junto comigo. Se alegre na presença dEle e aplauda Ele em nome de Jesus. Então, se você achou que Deus havia te esquecido, que você tem sofrido, padecido nessa terra, porque Deus te esqueceu, hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar que assim como o rei Davi não se esqueceu de Mefibosete, Jesus, que é o Rei dos reis, nunca se esquecerá de você. Só depende de mim, só depende de você. E sabe o que eu quero te dizer? Esse filho de Davi, que tantas vezes é mencionado nas Escrituras, que é conhecido mais intimamente por mim e por você como Jesus Cristo, ele traz restituição. Ainda que você se veja como um cão morto, ainda que você se intitule como um cachorro morto, alguém sem nenhuma importância, Jesus é o Rei misericordioso, cheio de graça, cheio de verdade, para restaurar a sua vida. Assim como Davi fez
com Mefibosete, esquecido em Lodebar, deixado em Lodebar para sofrer, o rei foi, se lembrou e restituiu. Jesus é o Rei dos Reis e está disposto também a trazer restituição sobre a tua vida. E sabe qual é a primeira restituição que esse rei, filho de Davi, Jesus Cristo traz sobre as nossas vidas? Ele coloca eu e você debaixo do poder de Deus, livre das ações de Satanás. Essa é a primeira restituição. Se o diabo tem assolado a sua vida, se o diabo tem assolado a sua família, eu quero te dizer que chegou o tempo da restituição. E a primeira restituição que ele faz é nos colocar debaixo do poder de Deus, e nos tira das garras sujas de Satanás. Quantos estão me entendendo? Digam amém e dê um aplauso ao Senhor. O filho de Davi nos proporciona restituição. O filho de Davi, conhecido por nós como Jesus, nos traz honra. Assim como Davi, que concedeu a Mefibosete o status de filho, porque lá em 2 Samuel capítulo 9, versículo 12, ele diz para Mefibosete, porque ele, a partir daquele momento, só se sentaria ali, junto com ele, na mesa do rei, e seria tratado como filho. Se você tem sido humilhado, se você tem sido humilhado nessa terra, se você tem passado vergonha nessa terra, eu quero te dizer que esse filho de Davi, conhecido como Jesus Cristo, ele vai fazer na sua vida o que Davi fez na vida de Mefibosete. Ele transformou a humilhação em honra. Mefibosete foi tratado a partir daquele dia como filho, ao ponto de se mudar de Lodebar, sabe para onde? Para Jerusalém, porque todas as refeições ele tinha que fazer na mesa do rei. Se você tem sofrido, se você tem vivido angustiado, se você tem vivido dor, sofrimento, eu quero te dizer, chegou o dia do filho de Davi, reconhecido e conhecido por nós como Jesus Cristo, de devolver para você a honra que lhe é devida. Diga amém e dê um glória a Deus. Pode aplaudir porque ele é digno. Sabe por quê? Sabe por quê? Jesus nos faz e nos dá essa condição, porque através de Jesus nós também passamos a ser filhos de Deus. Está lá em João capítulo 1, versículo 12, está lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14, por intermédio de Jesus, eu e você passamos a ter direito de filhos, co-herdeiros juntamente com Ele. Você está entendendo isso? E por que nós temos que viver uma vida de cão? Por que nós precisamos viver uma vida de cachorro? Se nós fomos chamados para estarmos à mesa como príncipes, juntamente com o rei. E a última coisa, o filho de Davi, conhecido e reconhecido por nós como Jesus Cristo, traz alegria e gratidão aos nossos corações. Todos que são restituídos e honrados pelo seu Senhor, vivem uma realidade de se regozijar. É que eu peguei a síndrome do preto. Cadê o preto? Mordeu quem? Mordeu Cai, mordeu Lai, Mordecai. Eu estava nessa hora, eu cheguei. Mandou bem, viu? O cetro está direcionado para nós. Ei, se você ainda se sente como um cão morto, como um cachorro, é tempo de deixar o Senhor livrar você da vergonha, de restituir você e honrar você. Meu Deus do céu, é a primeira rede do ano de 2017. Nós podemos construir um novo ciclo. Nós podemos definir como será o ano de 2017. Nós podemos, porque Deus está nos presenteando com essa dádiva, a vida, um novo ciclo, um novo ano. Mas é a decisão que faz a diferença. Eu tenho visto muita gente fazendo regime e emagrecendo. O preto emagreceu, eu vi.
O Nelsinho disse que emagreceu. E eu acredito, eu não estou vendo ainda. A Samara estava falando, a Mariana emagreceu. E vocês acham que isso me inspira? A pastora Raquel emagreceu. Emagreceu mais de uma arroba. Vocês acham que isso me inspira? Não me inspira. Porque na hora que aquela picanha diz, vem amor, eu vou. É duro. Mas sabe o que me inspirou? Isso é um avô jump. Sabe o que me inspira? A morte precoce de alguns amigos. Alguns amigos têm morrido. Algumas pessoas conhecidas estão tendo suas vidas ceifadas por conta de falta de saúde. E aí eu decidi me inspirar na morte deles, para viver um bom tempo aqui na terra, para poder fazer a vontade do Pai. Mas eu estou falando isso para você porque tudo depende da decisão. Inspiração não resolve. O que muda a vida de alguém, de cachorro morto para príncipe, é a decisão. O que faz alguém reconhecer a queda, o pecado, é a decisão de viver uma vida em santidade. E quem pode decidir por você? Só você, mais ninguém. Só você pode decidir. O pastor não pode decidir, o apóstolo não pode decidir. Só você, só nós, é individual. Nós podemos decidir. E Deus está dando uma oportunidade para você, um novo ciclo, um novo ano, chamado 2017, para você decidir fazer a coisa certa, deixar de ser cachorro, deixar de ser cachorra, para ser príncipe e princesa. Deus não se esqueceu de você. Talvez você em algum momento tenha se esquecido dele, porque quando a gente cai, é porque a gente se esquece de Deus. Mas Deus nunca se esqueceu de você. Nunca, em nenhum momento. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu sofri. Talvez eu não saiba o que você tenha sofrido, mas eu sei o que Mefibosete sofreu, porque está ali relatado. E se ele teve a oportunidade de sentar à mesa do rei, você também nessa noite tem essa mesma oportunidade. Fica de pé onde você está em nome de Jesus. Fica em pé onde você está em nome de Jesus. Eu queria convidar você a tomar uma decisão. A decisão de fazer com esse novo ciclo algo diferente, que você nunca fez, que você nunca imaginou. Fazer desse novo ciclo, fazer dessa oportunidade algo que no dia 31 de dezembro tenha valido a pena. 2017, sua família se renderá aos pés do Senhor. 2017, aqueles que não se entregaram a Cristo vão se entregar. Se você decidir se posicionar, se você decidir deixar de ser cachorro morto, se você deixar de habitar em Lodebar e começar a se sentar na mesa do rei e viver como um príncipe e uma princesa. Eu quero te dizer, uma princesa não fica se enfunhanhando com qualquer um. Um príncipe não sai pegando todo mundo. Um príncipe não é infiel. Uma princesa não é infiel. Nós fomos chamados a viver como príncipes, e como tais, nos sentarmos à mesa juntamente com o rei. O convite que eu quero fazer a você nessa noite é para você aceitar o desafio de viver uma vida diferente, uma vida na contramão desse mundo cruel, assassino, uma vida diferente que esse mundo oferece, de facilidades e prazer. Mas hoje eu estou aqui para desafiar você a aceitar, a viver uma vida de santidade. Uma vida de santidade.
Fecha teus olhos onde você está. Em nome de Jesus. Lodebar não é o teu lugar. Você foi chamado para ser príncipe. Você foi chamado para ser princesa. Reflita na sua vida agora em nome de Jesus.